Olá, o panorama desta terça-feira, 7 de julho, está começando. E na edição de hoje você vai ver, no Giro de Notícias, presidente Jair Bolsonaro sobrevoa áreas afetadas pelo ciclone Bomba no estado de Santa Catarina. Governador de Minas Gerais anuncia a aplicação de investimentos de 250 milhões para ações ambientais. Cazu anuncia mais 2 altas hospitalares de pacientes que estavam com Covid-19. Veja também, pandemia provoca queda no setor de serviços em Minas Gerais. No quadro Pense Direito, você vai saber quais podem ser as consequências de uma condenação criminal. E ainda, saiba como é a rotina após a alta hospitalar de muitos pacientes que tiveram a forma mais grave da Covid-19. Fique ligado, o panorama está no ar. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou áreas afetadas pelo ciclone Bomba no estado de Santa Catarina e afirmou que o governo do Brasil vai dar todo o apoio necessário para a região. Casas destelhadas, árvores arrancadas pela raiz, escolas e órgãos públicos destruídos. Uma das imagens mais chocantes é a de um ginásio esportivo que foi abaixo com a força dos ventos que ultrapassaram 100 km por hora. Em todo o estado, muitos moradores ficaram ilhados, sem sinal de telefone ou internet. 1.500.000 casas ficaram sem luz. E a gente choca, cada vez que vê, né, em loco a gente choca, mas a gente tem que focar agora na reconstrução, na ajuda humanitária, ajudar as pessoas, né, fazer esses recursos da Defesa Civil chegar, que é o emergencial. O nosso governo, em especial através do Ministério da Desenvolvimento Regional, que temos à frente aqui o Rogério Marinho, estamos à disposição para que for possível minorar o sofrimento daqueles que foram atingidos. E, obviamente, nos solidarizarmos os familiares daqueles que perderam suas vidas. Precisa agora fazer um rápido levantamento de danos para que a gente possa liberar os recursos a partir desse montante, né? Levanta quais são os danos de infraestrutura pública, quanto vai custar a reconstrução dessas infraestruturas, passa para nós e aí a gente libera o recurso. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou a aplicação de investimentos de 250 milhões para ações ambientais. O recurso é referente à indenização pelos danos causados com o rompimento da barragem em Brumadinho e será destinado para o saneamento, áreas verdes urbanas, lixão zero e parques nacionais. A medida também vai favorecer ainda mais o potencial turístico do estado. Nós estamos muito atentos a todos os setores e sabemos que o setor de turismo, junto com o de bares e restaurantes, que de certa maneira compõem o mesmo, foram extremamente afetados, talvez um dos mais afetados pela crise. Como Minas Gerais tem um banco do Estado, que é o BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, nós, desde o início da crise, temos destinado mais recursos para o setor produtivo, em especial o micro, pequeno empresário, que ainda estão tendo dificuldades de acessarem bancos oficiais. O valor que Minas disponibilizou via BDMG está longe de resolver o problema, mas no mês de maio nós batemos recorde. Nunca o banco havia ofertado tanto crédito quanto aquele que ele fez no mês de maio. Os números de junho eu não tenho ainda, mas provavelmente não foram diferentes. E vejo também que os bancos federais estão destravando algumas questões que estavam atrapalhando, porque nós sabemos, tanto o governo de Minas quanto o governo federal, que pior do que uma recessão é uma depressão, uma queda muito acentuada na atividade econômica que torna a recuperação muito mais difícil. Estamos atentos e estaremos fazendo tudo que estiver ao nosso alcance. Na sexta-feira passada foi realizada a live Eu Amo Santa Bárbara do Leste. De acordo com a Prefeitura, foram cerca de 5.000 visualizações no YouTube para assistir aos talentos da terra
e a apresentação das principais obras realizadas pelo governo municipal em 2020. Quem assistiu à live também pôde realizar doações para o Lar de Convivência Maria Albertina Nunes. As famílias de Márcia Cristina Silva Ramos Pires, de 54 anos, moradora de Caratinga, e José Luiz da Luz Ramos, de 58 anos, residente de Belo Oriente, tiveram bons motivos para comemorar. Os dois haviam testado positivo para a Covid-19 e ficaram internados no Casu Hospital Irmã Denise. Após tratamento para a doença e evolução satisfatória no quadro clínico, eles receberam alta hospitalar e puderam voltar para casa. Nossos parabéns a Márcia, ao José Luiz e, claro, toda a equipe do Casu que tem se empenhado nos cuidados com os pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Um novo balanço do IBGE traz indicadores econômicos desfavoráveis para Minas Gerais. Trata-se do setor de serviços, que apresentou o terceiro recuo mensal seguido e o mais intenso da série histórica iniciada em 2011. Os números são referentes a abril, o primeiro mês cheio da pandemia do novo coronavírus. A produção industrial no estado caiu 15,9%. O comércio recuou 14,3%, também em abril, e os serviços despencaram 11%. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a queda é ainda maior, 15,7%. 5 atividades tiveram queda significativa em Minas, ainda de acordo com o IBGE. A baixa maior foi relativa aos serviços prestados às famílias, menos 58,9%. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio caíram 23,7%. Outros serviços, 10,3%. Serviços de informação e comunicação, 5,2%. E serviços profissionais, administrativos e complementares, 2,6%. O que nós tivemos no Brasil, por exemplo, no mês passado, nós tivemos uma queda de cerca de 89% na venda de carro 0 km. Uma parte, isso não é tão real, porque tem uma parte da venda que ela acontece, mas não é feita a transferência. Como em alguns estados não estão sendo feitas as transferências dos automóveis, né, os estandes estão fechados, então a pessoa compra o carro 0 km e pode andar com a nota fiscal, ele vai usando a nota fiscal para poder andar com o carro 0 km. Mas, mesmo assim, a queda foi absurda. Não se tem o número exato, o número real e verdadeiro, mas a queda com certeza foi de mais de 70% no volume que vinha anteriormente. No grupo dos serviços, as famílias, que compreende desde itens como alojamento e alimentação, a salões de beleza, o agregado das atividades turísticas, incluindo agências de viagem e o transporte de passageiros, por exemplo, foi responsável pela maior queda no estado, menos 49,4% em relação a março e menos 64,5% em relação a abril de 2019. Segundo o IBGE, a Covid-19 fez com que o turismo perdesse participação no setor de serviços no país. Antes da crise, representava 13%. Em março, 9,5% e em abril, 4,86%. Nesse período de isolamento social, percebeu-se que a necessidade das montadoras, das concessionárias, das lojas de venda de automóveis se reinventarem, se prepararem para um consumidor que está cada vez mais digital, para um consumidor que está cada vez mais online, né, fazendo as pesquisas online e comprando online. Nesse período de isolamento social, o que nós temos percebido é que algumas concessionárias e lojas de automóveis, inclusive algumas montadoras, têm a cada dia se preparado mais para atender esse consumidor que quer ser atendido enquanto está em casa. Daí o uso da tecnologia é fundamental para ela, né? Nós vemos, por exemplo, o que acontece
nós criamos uma área chamada entrega em casa, onde nós separamos algumas lojas e concessionárias que disponibilizam a entrega, no caso delivery, a entrega na casa da pessoa do automóvel, e muitas delas se cadastraram nesse processo. Com o avanço do controle da pandemia e a abertura gradual das diversas atividades econômicas, espera-se que esses números voltem aos poucos à normalidade. Você sabe quais podem ser as consequências de uma condenação criminal? É o que você vai ver no Pense Direito de hoje. Confira. É importante notarmos que uma sentença penal condenatória, ou seja, uma sentença que condena alguém no âmbito de um processo criminal, que apura crime, quando essa sentença transita em julgado, quer dizer o quê? Quer dizer que ela ficou definitiva, quer dizer que contra ela não cabem mais recursos. Isso tem alguns efeitos. E esses efeitos podem se dividir em efeitos penais e efeitos extrapenais. Os efeitos penais vão dizer respeito especificamente ao direito penal, e os efeitos extrapenais vão dizer respeito a outras áreas do direito civil, por exemplo, direito eleitoral, como a gente já vai ver. Dentre os efeitos penais, esses se subdividem em efeitos penais principais e efeitos penais secundários. Qual é o principal efeito, então, o principal efeito penal de uma condenação? É justamente a imposição de pena. Ora, num processo penal, busca-se apurar um crime, de modo que, ao final do processo, se tem certeza de que alguém cometeu aquele crime, a condenação é certa, e essa pessoa, uma vez transitada em julgado essa condenação, tem que ser submetida ao cumprimento da pena. Então, a imposição da pena é o objetivo do processo penal, digamos assim, claro que por meio do devido processo legal, apuração da verdade, mas uma vez condenado e transitado em julgado, esse é o principal efeito ali do direito penal, o principal efeito da condenação criminal, a imposição de pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa. Ainda no direito penal, no âmbito penal, a gente tem a classe dos efeitos penais secundários. Dentre eles, a gente pode citar a reincidência. Quando alguém comete um crime, é condenado, essa sentença condenatória fica definitiva e depois essa pessoa comete um outro crime, dentro de um certo prazo que a lei coloca ali como limite, essa pessoa será considerada reincidente. E nesse segundo crime, nesse segundo processo, a pena dela será aumentada. Então, mais um efeito penal da condenação é, além da imposição de pena, que é um efeito penal principal, nós temos o efeito penal secundário, que é a reincidência, dentre outros, tá? Já nos efeitos extrapenais, esses não dizem respeito ao direito penal. Esses dizem respeito a outras áreas do direito, como, por exemplo, o direito civil, já que um dos efeitos extrapenais da condenação é tornar certa a obrigação de reparar o dano. Então, se eu pratico uma violência contra alguém ou alguém pratica contra mim, eu, vítima, uma vez que essa pessoa tenha sido condenada na esfera criminal, essa condenação fique definitiva, essa definição, esse trânsito em julgado, torna certo o dever que essa pessoa tem de reparar o dano a mim causado. Então, esse é o impacto aí no direito civil. É extrapenal porque não está no direito penal mais. É um efeito decorrente de uma condenação criminal, mas que já está no direito civil, por exemplo, em outra área do direito. Outro efeito interessante também de se citar é a suspensão dos direitos políticos. A Constituição lá determina que a pessoa condenada por sentença criminal transitada em julgado, ela vai ter a suspensão dos seus direitos políticos. O que é os direitos políticos? É o direito de votar e ser votado durante o prazo do cumprimento da pena da sentença penal condenatória. E olha que interessante, após o cumprimento dessa sentença penal condenatória, a pessoa tem que buscar a justiça eleitoral, porque às vezes não acontece de maneira automática, para restabelecer os seus direitos políticos, tá? Então, ela fica com a vida toda complicada. Se os direitos políticos estão suspensos, ela não consegue regularizar o título de eleitor, ela, dependendo, não vai conseguir regularizar um CPF. Então, a gente tem a ideia no Brasil de que a sentença criminal, ela fica por isso mesmo, às vezes o sujeito não está preso, não acontece nada. Não. A condenação não se resume a prender alguém, tá? Existem vários outros impactos na vida do sujeito, que não a prisão, mas que sim geram prejuízos conforme a lei determina. Geralmente para os crimes menos graves, os crimes mais graves geram ali a prisão. Outro efeito extrapenal possível também, esse já não é automático, não implica de qualquer sentença penal condenatória transitada em julgado, de modo que o juiz tem que fundamentar
a incidência desse efeito que eu vou falar agora é a perda do cargo público. Se a pessoa comete um crime ali diretamente relacionado ao cargo público dela, é condenada e essa sentença condenatória transita em julgado, é possível que o juiz determine ali a perda do cargo público. Não é necessariamente obrigado a fazer isso, mas é possível que o juiz determine. Então, brevemente, esses foram os efeitos da condenação, os efeitos principais e secundários. Dentro dos principais, nós temos ali os efeitos penais principais, né, e os efeitos penais secundários. E já nos efeitos extrapenais, nós temos efeitos que vão dizer respeito a outras áreas do direito. Só para a gente ter em mente que uma condenação criminal gera impactos na vida do sujeito, e não é porque a gente não está vendo a pessoa presa, que não quer dizer que ela não esteja cumprindo pena. É importante a gente ter isso em mente, tá bom? Chegou a hora de saber como está a previsão do tempo para Caratinga e região. Quarta-feira de sol com algumas nuvens em Caratinga, sem previsão de chuva. A mínima é 13 e a máxima de 26 graus. Em Bom Jesus do Galho, a quarta-feira de sol e algumas nuvens ao longo do dia. Mínima de 13 e a máxima pode chegar a 26 graus. Em Santa Rita de Minas, nesta quarta-feira, a expectativa é de sol com poucas nuvens no céu. Mínima de 12 e a máxima de 25 graus. Apesar dos alarmantes números da pandemia, há um outro dado que é encorajador: o contingente de pessoas que venceram a doença. Só que o tratamento dos pacientes que tiveram a forma grave da Covid-19 pode durar meses após a alta da terapia intensiva. O tempo de intubação na UTI enfraquece os músculos, pode prejudicar a coordenação motora e até a memória. Para quem já passou por isso, cada passo da recuperação é uma vitória. Para esses sobreviventes, a alta hospitalar é o divisor de águas entre duas batalhas. Ao voltar para casa, eles iniciam uma nova luta, mas dessa vez contra sequelas. Inúmeros são os desafios para a reabilitação física, cognitiva e psíquica dessas pessoas. Todos eles lutaram por mais um fôlego de vida. As sequelas provocadas pelo novo coronavírus dependem do tempo de internação e, principalmente, do período em que o paciente precisou da ventilação mecânica. Em geral, quase todos sofrem os efeitos da polineuropatia, um distúrbio neurológico que ocorre quando, ao mesmo tempo, nervos de todo o corpo deixam de funcionar corretamente por causa de uma infecção aguda do organismo. O comprometimento pode ser motor e sensorial. Muitos órgãos podem ser afetados pela doença, quase sempre pulmão, coração, rins e fígado. Essa pane em tantos sistemas faz com que o paciente permaneça por muitos dias em coma imobilizado. Eles podem ter uma perda de função muscular, tanto respiratória, como uma perda de função muscular de membros inferiores. Essa perda de função muscular, ela deve atrapalhar o paciente a realizar suas atividades cotidianas e suas atividades profissionais, especialmente nos primeiros meses depois da alta. Você já observou que muitos pacientes que recebem alta após a Covid-19 deixam o hospital na cadeira de rodas? Em grande parte dos casos, não é simplesmente um protocolo, é porque eles saem sem condições sequer de dar um passo. O paciente que está internado na UTI fica por várias vezes parado no leito. Não pode ser movimentado porque isso pode deixá-lo mais instável, ou seja, com um risco maior à saúde. Tem também a dificuldade para comer, pois muitos tiveram um tubo colocado na boca para respirar e isso agora pode gerar a dificuldade de engolir. Ainda a própria questão respiratória. O fato do paciente ter ficado em um ventilador por bastante tempo enfraquece, diminui a musculatura da caixa torácica, que é o que faz a gente respirar. Enfim,
tudo tem que ser retomado lentamente. Em 48 horas, a gente tem uma porcentagem muito grande de perda de massa muscular quando o paciente está no leito. Então, imagine esse paciente ficar aí 10, 14 dias deitado. Quando o paciente ele é estubado, ele de fato fica com uma fraqueza muito importante. A recuperação total dos pacientes com a Covid-19 pode ser bem lenta. Estudos com quem teve a síndrome do desconforto respiratório, que tem semelhanças com o que acontece com os pacientes do novo coronavírus, mostram que até 1 ano depois da alta da UTI, eles ainda têm dificuldades com atividades cotidianas e até para voltar a trabalhar. Venceram a batalha, mas eles ainda precisam ser assistidos. E nesse sentido, eu acho que a reabilitação pulmonar deve ser muito importante para amenizar essas disfunções e permitir que o paciente retome mais rapidamente as suas atividades cotidianas e profissionais. Mas a melhora é progressiva e quem recebeu alta hospitalar com diagnóstico de cura para a doença se emociona ao pensar em tudo o que aconteceu. Quando eu recebi a notícia que eu estava com a Covid, eu já estava esperando, porque eu estava com os sintomas, né? E eu estava trabalhando com o público. A gente fica preocupado, que você não deixa de preocupar, mas sempre confiando que Deus estaria cuidando de mim e me protegendo. Minha convivência aqui no hospital, eu quero agradecer muito a equipe, né, dessa entidade aqui, que são pessoas que cuidam muito bem, que procuram, que prezam pela vida do ser humano. Também dizer que eu tive uma experiência muito grande, onde Deus pôde me dar a oportunidade de viver novamente. Passei pelo vale da sombra, mas o Senhor Jesus, aquele que merece toda a honra e toda a glória, é aquele que me deu vida novamente, e hoje estou aqui com a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para poder dizer que eu venci a Covid-19. E hoje, depois de 17 dias de internação aqui no hospital, graças a Deus ele está de alta. A parceria entre os pacientes e os trabalhadores da saúde é vital para o processo de recuperação do pós-Covid. Fica aqui o registro da nossa admiração pelas pessoas que venceram a doença e pelos profissionais que estão empenhados nessa batalha. O panorama de hoje vai chegando ao fim. Siga conectado com as principais notícias da atualidade nas nossas redes sociais. E o nosso WhatsApp é o canal aberto para que você possa fazer o contato conosco se quiser sugerir algum tema para a matéria, tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia e até amanhã.